Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui dando continuidade à programação do 7º FIPA, que se insere dentro dos eventos programados pela UIA Rio 2021 Rio de Janeiro, relacionado ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Nós realizaremos hoje uma roda de conversa sobre o arquiteto Marcos Conder Neto, através do seu filme Conder, o protagonismo da simplicidade. O filme, ele apresenta uma trajetória de mais de 90 anos e a obra de um dos maiores arquitetos do movimento moderno brasileiro. Marcos Conder Neto, ex-presidente do IAB Rio de Janeiro, Instituto de Arquitetos do Brasil, do Rio de Janeiro, foi professor, foi poeta, pensador, autor de obras icônicas no Rio, como o Monumento dos Pracinhas e da sede da Prefeitura da cidade. Co-dirigido pelo arquiteto urbanista, professor e atual presidente do IAB Rio de Janeiro, Igor de Vettiemi, e pelo cineasta Gabriel Mellin. O filme conta com visitas comentadas de Conder à sua obra, além de depoimentos de personagens importantes de sua vida e da história da nossa arquitetura, parentes, ex-alunos e parceiros profissionais. Eu sou Maria Rita Moroso, arquiteta urbanista, doutora pela Unicamp, coordenadora geral do FIPA no Brasil, Fórum de Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal. Estarei junto com os demais arquitetos presentes sobre este percurso de Conder. Nós vamos iniciar essa roda de conversa convidando a arquiteta Alice Tavares, coordenadora geral do FIPA Portugal, professora e pesquisadora do Departamento Risco e Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, o arquiteto e urbanista Luiz Fernando Janot, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, arquiteta urbanista Vera Regina Tangari, professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Projeto de Arquitetura Docente Permanente do PROARC, do mestrado profissional, e a professora Vera lidera o World Heritage do PROARC. Para essa roda, teremos um dos diretores, arquiteto urbanista, professor atual, presidente do IAB, Igor Vettiemi, que infelizmente nós também convidados, o cineasta Gabriel Mellin, não pôde estar conosco por estar numa região de difícil conexão, a Serra da Bocaina. Mas segue aqui nosso abraço, e o nosso agradecimento pela atenção, como respondeu prontamente ao nosso convite, nos felicitando pelo dia de hoje. Obrigado, Gabriel Mellin. Eu abro a palavra aos convidados para as boas-vindas. Primeiramente, Alice Tavares, por gentileza. Muito boa tarde a todos, aqui é boa tarde, e é um gosto estar convosco e estar, no fundo, a falar de um tema que cada vez tem mais importância, o reconhecimento do património do século XX, que no fundo é um marco para todos os arquitetos na atualidade, mesmo em termos da sua formação, e nomeadamente em relação a este grande arquiteto brasileiro, o Conder, e de maneira que espero que esta nossa conversa seja do vosso agrado. Muito obrigada. Muito obrigada, arquiteta Alice. Passo a palavra de boas-vindas ao arquiteto Luiz Fernando Janot. Por favor, professor Janot. Obrigado. Eu vou falar na frente do Igor, porque realmente ele vai ficar mais emocionado quando ele ouvir de novo as histórias e as conversas que nós vamos ter que contar a respeito dessa figura notável, que é o Marcos Conder Neto, que foi meu professor nos idos dos anos 60. Portanto, era um jovem arquiteto, uma simpatia, e eu repito com o maior orgulho de dizer que talvez tenha sido o melhor professor de projetos que eu tive na Faculdade de Arquitetura. Vai ser ótimo. Obrigada. Obrigado, professor Janot, pela presença. Passo a palavra à professora Vera Regina Tangari. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse sábado tão iluminado, tão bonito, para um momento tão agradável. Eu agradeço ao IAB, ao IA,
e ao FIPA, e em especial Maria Rita Amoroso, pelo convite de estarmos aqui, podendo conversar sobre uma personagem tão importante da nossa história de arquitetura, nossa cultura, né, também brasileira. Então, é um prazer falar do Marcos Conder, é um prazer enorme estar aqui com amigos, né, entre amigos, enfim, e bater um papo agradável nessa manhã ou tarde ou noite de sábado. É também um prazer e uma honra, eu agradeço em nome do PROARC, em nome do nosso mestrado profissional em Projeto e Patrimônio, e da FAO, né, da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, estar nessa roda de conversa. Espero poder contribuir com essa dinâmica, né, proposta por Maria Alice, e também contribuir com para a nossa construção, né, a narrativa desse patrimônio moderno brasileiro, em que o Conder é um representante dos mais importantes. Muito obrigada. Obrigada, Vera. Meus agradecimentos a todos vocês, os convidados. Mas eu gostaria, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, eu quero parabenizar o presidente do IAB Rio de Janeiro, Igor de Vettiemi, esse jovem arquiteto que inovou a maneira de gestão, trazendo um novo modelo, que é a presidência compartilhada entre 8 co-presidentes, e, como podemos ver, vem seguindo os passos de Conder na luta pela democratização, pelo acesso dos projetos de arquitetura pelos arquitetos mais jovens, abrindo espaço para os debates, né, e as discussões ligadas não apenas à profissão, mas sobre o papel do arquiteto na sociedade, né, trabalhando as questões sociais, as questões ambientais, que impactam na qualidade da vida da sociedade. Então, Igor, quero cumprimentá-lo pelo seu caminho tão jovem, fazendo um caminho tão brilhante. A coordenação do FIPA, Fórum Internacional de Patrimônio Arquitetônico Brasil-Portugal, agradece a parceria junto ao PROARC, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FAO, ao IAB Rio de Janeiro, ao Comitê da UIA 2021 Rio, desejando sucesso para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que se iniciará agora, nessa próxima semana, né? E, para iniciar as conversas, né, nós vamos apresentar aqui o trailer, né, do filme do Conder, Protagonismo da Simplicidade, e depois nós iniciaremos a nossa conversa, a nossa roda, bem tranquila, para falar desse arquiteto maravilhoso. Vera, por gentileza, poderia colocar para nós? Vamos torcer tudo dar certo, né? A tecnologia de nos dar alguns sustos, mas tudo certo, vai funcionar. Eu só preciso que vocês confirmem se está tudo bem. Com 3 traços, ele inventou... Não está aparecendo o vídeo. Fortíssimo. Para mim até tá, mas não está em tela cheia. Se puder voltar a tela, Monumental e botar em tela cheia, estrutura, ela pode na direita, várias isso. épocas. Ok, agora? Arquitetura é espaço, não é só forma. Sim, estou vendo. Um negócio Obrigada. diferente, eu preciso melhor ambiente para o povo, para a população, melhor, eu vou fazer. Arquitetura monumental para o povo, por que não? Então ele tinha esse lado de estar sempre ligado às pequenas realidades da cidade do Rio de Janeiro. Numa mensagem que é tão contemporânea, né? Cidade para as pessoas, ali ele já fez isso há muito mais tempo. Como o arquiteto pode, através do seu trabalho, construir uma sociedade melhor, maior justiça social. Existia esse relacionamento entre 2 seres humanos que decidiam conjuntamente praticamente tudo. Ele se diluía quando falava da Sarita. Eu tive muitas dúvidas o quanto ele ia aguentar. E resolveu construir uma creche sob medida, com recursos próprios. Para mim, aquilo é uma forma dele continuar com a Sarita. Ela está ali, com ele. É um personagem incontornável da nossa arquitetura e da nossa cultura. Tudo que ele queria fazer bem feito, e ele fez bem feito. Marcos Conder Neto, para mim, é como se fosse um mestre Yoda. É um mito.
Maravilhoso. Vamos iniciar. Muito bem, Vera. É importante também, né, a gente depois deixar o link também do vídeo, aí cada um poderá ver com muita calma, mas eu fiquei vendo várias vezes, enfim, cada pedacinho, é um prazer muito grande. Maria Rita, agora é com você. Então, vamos iniciar agora. Igor, preparado? Eu vou iniciar fazendo uma pergunta aqui para você, né, trabalhando uma das questões, que é a seguinte, né, a trajetória de Conder, ele jovem de Blumenau, ganhador de concurso aos 30 anos, para um local emblemático e significativo para os cariocas, também funcionário público, professor por mais de 20 anos da UERJ, viveu no período da ditadura militar, foi presidente do IAB Rio de Janeiro, né, criou a revista Arquitetura, e tendo como lema, arquitetura muda o mundo. Isso é incrível, né, esse lema dele, arquitetura muda o mundo. Como diretor, Igor, né, como foi trabalhar com um arquiteto que vive tão intensamente a vida, com uma generosidade que extrapola o ato de criar esse material, esse edificado, né, e se posiciona como uma fonte de inspiração para os alunos, para os colegas, mostrando esse poder, essa força transformadora da arquitetura na sociedade. Como foi trabalhar com ele? Obrigado, Maria Rita. Vou até ter que segurar um pouquinho a resposta, porque eu queria começar agradecendo muito pelas suas palavras aqui na abertura e por esse convite tão legal. Aliás, agradecer duplamente, agradecer em meu nome por esse convite tão especial de falar sobre esse projeto que não tem a menor dúvida, que mudou minha vida, né, o tanto que eu aprendi nesses 4 anos ao lado do Conder, tendo esse privilégio de contar essa história junto com ele, né, e me chamar para um papo como esse com mais 3 pessoas que eu adoro aqui, né, a professora Alice Tavares, que deu uma aula na abertura do FIPA, estava falando aqui antes de começar a nossa transmissão, o quanto eu fiquei encantado com a apresentação dela, aprendi muito. Vera Tanger, minha ex-professora, eu acho que professor nunca é ex, né, minha professora, eternamente professora, de quem que acompanhou minha trajetória lá desde o início, né, Vera, quando eu era graduando. Eu lembro que a primeira carta de apresentação que eu apresentei para vir para fazer um mestrado na Holanda, 15 anos atrás, foi Vera quem fez. Então, muito bom estar aqui de novo contigo. E com o meu, como ele costuma dizer, meu consigliere, Luiz Fernando Janot, que é meu conselheiro de vida mesmo, uma outra inspiração, considero nessa mesma linha do Conder. Acho que são pessoas muito generosas, que nos ensinam muito. E aí, indo para a sua pergunta, eu acho que o mais importante, eu digo que eu aprendi demais, e que qualquer um que entre em contato um pouco mais profundo com a obra do Conder, e por isso esse projeto, desse livro e desse filme, porque eu queria dar essa oportunidade para outras pessoas, mas qualquer um que entre nesse contato um pouco mais aprofundado, entende que o Conder tem muito, muito a nos ensinar, de arquitetura, de urbanismo, de como fazer uma arquitetura confortável, muito interligada a esses cânones do movimento moderno, mas ainda assim muito, muito, extremamente adaptada ao nosso clima, à nossa cultura, ao nosso modo de viver. Então, o Conder tem muito a nos ensinar de arquitetura e urbanismo. Mas ele tem muito mais do que isso. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que a gente entender a trajetória do Conder nos faz entender muito mais de como é possível criar uma arquitetura dessa generosa. Porque ele é uma pessoa extremamente generosa. O Janot já brincou aqui no início que ia me emocionar mais, porque eu me emociono ao falar do Conder. Eu já preparei logo um copo d'água, avisei antes. Porque eu acho que é muito mais do que lições de arquitetura, eu acho que são lições de vida. Eu acho que 4 anos junto dele foi talvez o maior privilégio que eu já tive, a maior oportunidade que eu já tive de aprender, de crescer, não só como arquiteto, mas como ser humano também. Acho que ainda está mudo o seu microfone, Maria Rita. Obrigada, Igor. Gostaria das considerações do Janot sobre sua fala. Eu acho uma coisa muito, muito legal situar o Marcos Conder, na minha relação com ele, no tempo.
eu conheci Marcos Conder na década de 60, eu sou a primeira turma, a turma que inaugurou o Fundão, em 1962, foi a primeira turma que entrou, de fato, com vestibular feito diretamente no Fundão. E a década de 60, para nós, no mundo e no Brasil, representa muito, muito, porque foi uma época de transformações radicais de costumes, o mundo inteiro, tudo se transformava, havia uma sacudidela geral, principalmente na área de cultura, a cultura escorria pelas paredes da faculdade, não era um ensino mecanicista, mas sim um ensino de reflexão também. E nesse cenário surge, entre tantos outros professores que se tornaram amigos e pessoas maravilhosas, jovens que despontavam, como o próprio Marcos Conder, como o Paulo Cazé, eram jovens que estavam ingressando, né, no magistério, né, e trazendo a sua experiência e as suas reflexões para que a gente pudesse, junto a esse grupo jovem, mediar relações ou conhecimentos com outras personagens tradicionais, históricos da nossa arquitetura, como o Hernani Vasconcelos, por exemplo, que conheceu de perto Le Corbusier, enfim. Isso se refletia no Marcos Conder não apenas na sua forma de pensar, mas na sua forma de ver, ou melhor, na sua forma de ser. O Marcos Conder era um ser integral. O Marcos Conder era uma pessoa que, desde a maneira de se vestir, que era uma maneira simples, ele usava, como diria Nelson Rodrigues, as famosas sandálias franciscanas, né? Eu, curiosamente, também usava as sandálias franciscanas naquela época. Não era uma inspiração do Conder, mas, para mim, era um orgulho. Chegamos no mesmo caminho aliás, chegamos no mesmo lugar por caminhos diversos. E o Conder, quando se sentava naquela prancheta para comentar os trabalhos que ele dava, na época se chamava Planejamento de Arquitetura, não era Projeto de Arquitetura. Havia essa onda do planejamento, e ele sentava para falar de um projeto de arquitetura, né, que eu sempre defendi, essa expressão projeto ao invés de planejamento de arquitetura. Quando ele sentava e sacava a sua lapiseira com grafite 6B, macio, e riscava os nossos trabalhos, ele riscava também com uma delicadeza espantosa. Você poderia achar que ele estava interferindo demais na obra do estudante, que estava todo vaidoso de criar alguma porra louquice ali naquele projeto, mas não, ele, quando colocava o seu grafite, tinha uma coisa incrível, ele acrescentava ao desenho, ele não subtraía do desenho. Então, o desenho ficava encantador com aquelas observações que ele até escrevia do lado. Então, eram pranchas que a gente guardava. Eu guardei. E era curioso, porque a prancha não era papel manteiga, era papel canson, que ficava colado na prancheta. Então, foram umas recordações que eu guardei dessa figura de uma forma notável, e que depois eu vou falar mais de outras coisas da própria vida dele também, como o Igor sabe, a gente já conversou bastante sobre isso. Vamos dar lugar a outros aí para comentarem também. Obrigada, Janô. Vera, por gentileza. Obrigada, Maria Rita. Estava aqui anotando, como sempre, aprendendo, né? Eu sempre aprendo todo dia quando a gente ouve os colegas falarem. Então, é um ponto importante, é dizer que eu conheci o Marcos Conder pela lente, pelos olhos e pela emoção de Luiz Carlos Toledo. Eu acho pela mão dele que eu conheci melhor o poder dele, a expressão, a importância, né? E agora eu torno a revisitá-lo pela sensibilidade do Igor,
Então, é muito interessante, é importante essa interação também de gerações distintas, né, de profissionais em arquitetura e urbanismo, porque é uma renovação do olhar, é uma interpretação também nova, importante, e nos faz ter mais cuidado também e buscar mais registrar esses personagens tão importantes, né, que constroem esse patrimônio. Eu acho que, na verdade, é importante destacar aqui a valorização da arquitetura brasileira e do seu valor patrimonial, de suas diversas vertentes, digamos assim, né? Mas importante é destacar os personagens, né? Quem foram esses profissionais que construíram esse acervo patrimonial de tanta importância, assim, em diferentes narrativas. Acho que é importante destacar isso também, né? Constituindo em formas e conteúdos tão diversos, esse conjunto, esse acervo tão importante, em todos os seus detalhes, né, desde o desenho, a questão documental através dos desenhos, que o Luiz Fernando, o Janot destaca tanto, e também Igor, né, dos desenhos, dos croquis, das falas, né, dos olhares, enfim, são narrativas diversas. É importante, destaco ainda mais a importância do trabalho, né, que foi esse registro sobre o Marcos Conder, porque são várias nuances, né? A questão da família, a questão do cuidado também que ele tomava com cada trabalho que ele fazia. Então, eu creio que ler sobre ele com outros olhares agora, né? Começando com Toledo, né? Muitos alunos que eu orientei também, que buscaram entender a inserção, né? Todo mundo conhece, eu trabalho muito com os espaços livres, né? Trabalho com a paisagem, de maneira geral, a inserção daquele objeto dentro da paisagem, né? Lógico, estou falando aqui do Monumento dos Pracinhas, então, através dos alunos, e agora através, de novo, né, do olhar tanto do Gabriel quanto do Igor, redescobri-lo, né? É uma eterna descoberta. Eu acho que isso nos faz também estudantes de novo, e nos ajuda a ensinar melhor, eu creio. É isso que eu vejo como uma grande contribuição desse trabalho. Queria agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui e aprender tanto com vocês. Obrigada, Vera. Alice? Eu não tenho esse privilégio de ter conhecido pessoalmente o Conder, mas é sempre um conforto muito grande quando olhamos para as grandes figuras, nomeadamente os arquitetos brasileiros, que num movimento, um movimento moderno, que tanto significado teve para todo o mundo e que foi um motor muito grande das últimas décadas, e ver que existe esse reconhecimento da obra do Conder ainda em vida e com significado para muitos. E um dos aspectos que eu acho muito interessante, e normalmente acontece quando estamos perante grandes figuras da arquitetura, é esta sensação que temos de que este arquiteto tinha o entendimento da transformação da sociedade, ou seja, das necessidades de uma sociedade. Realmente isso é acima até do projeto e é acima do desenho. Podemos ter essa grande vontade da qualidade da arquitetura, mas se não tivermos essa visão macro, essa visão que eu também considero que é uma visão generosa, não é? É uma faceta de generosidade. É muito interessante ver, e mesmo no filme verifica-se isso, é muito interessante ver essa visão de uma pessoa que está acima, no fundo, do dia-a-dia, e consegue transportar algo para a vida dos outros. E eu gostava já agora, que tenho essa oportunidade, de colocar essa questão ao Igor, que considera que, perante essa experiência que teve tão próxima de relação com o Conder, que se consegue transmitir isto para os arquitetos da atualidade, que é
a obra não é só o desenho, mas tem que transmitir algo para uma sociedade, nomeadamente para a sociedade presente? Essa, Alice, é a pergunta de $1 milhão. Isso é o objetivo de todo esse projeto. Acho que passaram por aqui, pelas falas do Janot, da Vera e da sua, eu acho que nas três passaram a palavra generosidade. Isso eu queria, de qualquer forma, botar essa palavra no título, tanto do livro quanto do filme. Não consegui chegar a um subtítulo com generosidade, mas está muito implícito no filme inteiro. A generosidade, a humildade também, e essa maneira simples de ver a vida. Nada para o Conder é complexo. Tudo, passando por essas premissas da generosidade e da humildade, tudo fica muito simples, né? E aí, na hora de montar esse projeto, o projeto nasceu com uma entrevista que eu fiz com o Conder 5 anos atrás. A universidade que eu dirigia naquele momento estava completando 20 anos, então fizemos um projeto especial, entrevistando 10 dos maiores arquitetos vivos que pudéssemos encontrar no Rio de Janeiro. E no meio da entrevista ele me contou que não havia um livro com a obra dele, exclusivamente com a obra dele. Eu falei, mas não pode, Conder, não é possível, ele já estava com 88, 89 anos, né? Eu falei, Conder, se você me permitir, eu tomo essa missão para mim. Pois muito bem, pois faça, com a humildade dele de sempre, né? E aí eu comecei a ir para a casa dele, e assim, chegar na casa dele é uma experiência arquitetônica, em primeiro lugar, que a casa é incrível como ela tem esses caracteres da simplicidade e, ao mesmo tempo, de um espaço muito especial, né? Então, eu chegava na casa dele, além das lições arquitetônicas que você ficava vivendo ali, tinha muitas lições de vida. Ele estava com essa segunda família dele, né, que ele construiu depois, já na terceira idade, depois do acidente com a esposa dele, que o filme conta muito, eu não vou dar muito spoiler assim, mas uma família linda que ele constrói, cheio de novos netinhos, que enche a vida dele de vida, né? Então eu ficava ali anotando, conversando com ele, anotando no meu caderninho, e as crianças correndo de bicicleta em volta do sofá, e cada um que entrava vinha pedir a bênção dele, e beijava a testa, tudo. E eu cheguei um momento que eu falei, Conder, não dá, eu não posso só escrever isso no papel. Eu preciso captar isso, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Você me autoriza a fazer um projeto maior, a fazer um filme, a fazer visitas guiadas? Tudo bem, muito bom. O que eu consegui, o que não... Eu estou muito cansado, mas o que consegui fazer está valendo. E aí o livro virou isso. Para começar, no início, o próprio livro, que aliás está aqui, a gente nem mostrou, né? Esse é o livro com a obra dele, está à venda na Amazon.com, para quem está aqui na Europa, como Alice Tavares, e na Rio Books, no Rio de Janeiro. O livro ele não mostra só obras, então ele começa com essa perspectiva geral. Ele começa explicando, ele tem, por exemplo, poemas do Conder, em que a gente convidou fotógrafos para interpretarem poeticamente a própria obra do Conder. Você mal reconhece de onde é. Essa aqui acho que dá para reconhecer, né? A ponta do avião ali no Pracinhas. Mas tem outras que você mal reconhece, tem dupla exposição, etc. Então a gente trouxe os poemas dele, a gente trouxe textos dele sobre ensino, textos sobre... Tem um tratado dele sobre arquitetura genial, e ao final dos projetos, eu estou tentando encontrar aqui... Vamos lá, ao final do projeto do Pracinhas, por exemplo, a gente tem já um QR Code que leva a essa visita guiada, que a gente visita com ele o Pracinhas. Aliás, a visita com ele no Pracinhas está no filme, né? Essa aqui é eu explicando, mas aí a pessoa mergulha num universo que é 360 graus, é filmado de um jeito que, se você move seu celular para um lado ou para o outro, você vai vendo os detalhes que você quer enquanto a gente vai falando. Aí tem visita à casa dele, com ele, com os netos todos, com a família, tem visita ao restaurante Rios. Então eu já estava buscando isso que você estava falando, que é mostrar que não é só arquitetura. Aquele objeto final construído ali, ele e que, aliás, não é só o objeto construído, né, como a Vera bem falou, tem muito a ver com o espaço livre também, ele fala isso no filme, né, sobre o balizamento da praça, como aquela forma do L, quase um U com a escada, forma um balizamento para a praça e cria o espaço do convívio das pessoas, o que era para ser um monumento, né, um mausoléu, um monumento fúnebre, vira um espaço ocupado pelas pessoas. Então isso fala muito dessa generosidade, fala muito da compreensão da responsabilidade de cada objeto inserido na cidade em criar cidade, em criar oportunidades de encontro, em retomar ali, naquele caso, retomar a frente, né, que a gente tinha na Mureta da Glória lá atrás, que foi
tirada com o aterro. Então, o aterro não estava nem pronto ainda, quando ele já estava pensando nisso, em recuperar essa vivência daquela Bahia espetacular, né, e estava ali naquela luta com Carmen Portinho, com o Rede, para que aquilo virasse o parque que virou o grande patrimônio que nós temos na nossa cidade, porque na época não foi simples assim, né, muita gente queria encher de prédio aquilo ali, né. Acho que o filme passa muito rapidamente sobre essa história. Diga, Maria. Não, eu queria aproveitar o gancho para perguntar para você o seguinte, como diretor, né, como que você encarou esse desafio e de mostrar essa trajetória tão rica, né, do Condé, mas na sua essência, né, a busca pela inclusão social plena através da arquitetura, é um desafio do diretor, né, para fazer um filme, e ao mesmo tempo que você sente essa sensibilidade, mas transportar para o filme essa busca da inclusão social feita pela arquitetura. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, um pouquinho que o Janot falasse também, que Vera falasse sobre isso. Claro, isso é uma ótima pergunta, inclusive porque me dá uma oportunidade que eu não falei no início, de agradecer ao Gabriel Melim também, porque, como você já colocou, é difícil você transpor isso para um filme, ainda mais para quem é arquiteto, não é cineasta, né? Então, acho que foi uma parceria espetacular, porque me deu toda a segurança. Aliás, o projeto começou antes, né? Como eu falei, esse foi um projeto de 4 anos, então, enquanto eu ainda estava escrevendo o livro, eu já comecei a tentar captar imagens, pelo menos chamei meu irmão, que faz clipe, meu irmão é músico e faz clipes para ele e para outros músicos, então eu chamei ele para captar algumas imagens e tal, porque eu não queria perder aquela oportunidade, mas quando o Gabriel Melim e a produtora Rio Cinema Digital, RCD, entrou, quando a gente conseguiu um patrocínio do CAL, né, e aí a gente vê a importância desse tipo de fomento cultural, né, o patrocínio do CAL RJ foi essencial para a gente conseguir fazer isso. Quando entrou isso, entrou essa equipe, a gente pôde ter um diálogo muito interessante, porque o arquiteto, no seu trabalho lá de prancheta, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com um monte de gente, né, um diálogo com muitos profissionais. E eu acho que no setor cultural, esse diálogo só se potencializa, né? No momento em que você bota um arquiteto para discutir com um cineasta experiente, como Gabriel Melim, surge várias camadas no filme que a gente, como leigo, nem percebe, né? Mas a gente entra naquela dinâmica. O filme, eu digo muito que o filme, especialmente esse trailer, mostra um pouco isso. O filme quase que ele parece um drama, que ele não é um documentário. Quase porque ele tem uma história, né? E isso foi nesse encontro com o Gabriel Melinha que eu entendi como é que a gente precisava fazer para trazer essa emoção. Porque a primeira coisa que ele me perguntou qual é o roteiro do documentário? Eu falei, documentário tem roteiro? Não é só começar a entrevistar as pessoas e ver o que vai dar? Não é. E aí a gente entendeu que o próprio processo de eu estar escrevendo esse livro há uns 2, 3 anos já, quando ele começou, eu já conhecia muitas histórias do Condé. Então a gente já pôde pensar exatamente no ritmo, o que tem que vir no início, quais histórias tem que vir, e aí a gente botou mais ou menos cronologicamente, é bem cronológico o filme, mas com essa a gente cria, em determinado momento, uma certa tensão ali, quando ele concorre com o Prochnik pela presidência do IAB, né, e que o Edson Musa, outra figura espetacular, em muitos sentidos oposto ao Condé, né, representando um oposto ao Condé, mas que são muito complementares, começa a haver uma fricção ali, e lá na frente vai ter o reencontro deles no restaurante Rios, e aí tem a história da família, que é contada no início, para ter um ápice no final, lá quase no final, onde tem um acidente, e a reviravolta na vida. Então isso foi muito interessante, esse diálogo. E eu estou falando de várias camadas, porque eu só falei de roteiro até agora, mas tem, por exemplo, a fotografia. A gente não pensa quando a gente está vendo, mas se vocês perceberem, todo mundo que está falando, a gente está falando num ângulo super esquisito, né? Os jovens só fazem selfie assim do alto, né? Porque a gente fica mais bonito. A nossa câmera ela é sempre baixa. E ela pega a pessoa meio da canela para cima para mostrar a monumentalidade desses espaços em que a gente está filmando, normalmente do Condé, mas nem sempre. Também de referências dele. Aliás, o Janot faz um depoimento brilhante dentro de uma obra do Lúcio Costa, ao lado do monumento, ali o monumento a Estácio de Sá, por exemplo, e a gente captura esse espírito que vem da arquitetura, mas não é exatamente da arquitetura, é da cultura, do contexto geral da época, e a gente consegue capturar isso para o filme através dessas camadas. Acho que o Janot tem um filho cineasta, um belíssimo cineasta, pode falar um pouco sobre isso, a gente dialogou muito durante o filme também sobre isso, né, Janot? Eu acho que o filme é de uma felicidade enorme. Eu acho que a primeira de todas foi o fato de você
registrar a figura de Marcos Conder Neto, que não era registrada para a história, ora. E ela só, não apenas no filme, porque o filme, pela maneira como ele foi feita, aliás, já que ele ficou citando coisa do meu filho, essa câmera baixa é uma tática, é uma estratégia do Orson Welles, de 1941, com o Cidadão Kane, né? Para elevar o Hearst às alturas que ele tinha. E quando chega-se ao fim, ele inverte essa câmera para mostrar, quem sabe, a insignificância do indivíduo. Não do Conder, do Hearst. Então, eu acho que ele soube, como cineasta, aproveitar esse filme. Tem uma fotografia belíssima, o filme tem uma fotografia belíssima, e alguns recursos tecnológicos que trazem aos tempos contemporâneos, né, essa visão e essa percepção do que é a relação entre o autor e a obra. Isso é muito importante. Acho que quando a gente aprecia qualquer obra de arquitetura, ou mesmo comportamentos de artistas ou de individuais, o que a gente não pode, de maneira nenhuma, como vem ocorrendo, aliás, em alguns casos, é descontextualizar o momento, a época, a cultura que existia ali. Porque se você julgar descontextualizando, você coloca, é evidente que você vai cometer erros, injustiças, ou talvez vai até valorizar coisas que não são para ser valorizadas. Então, esse é um dado que eu acho que o filme ele reproduz isso, ele mostra a obra através dos depoimentos, mas ele procura o tempo todo contextualizar a relação do autor com a obra realizada. E no caso do Conder, quando ele se refere que a arquitetura muda o mundo, né? Isso era um princípio daquela época. Eu confesso a você que eu não acredito nesse princípio nos dias de hoje. A arquitetura não... E naquela época, quem já tinha uma posição mais revolucionária naquela época também não acreditava, tanto que muita gente deixou a arquitetura para pegar em armas e acabou vendo que nem a guerra passional, o movimento passional de jovens que idealizavam um mundo mais justo, também se conseguiu dessa forma. Por quê? Porque se via uma realidade que, na verdade, não era a própria realidade que se estava vivendo, vivia uma realidade sonhada. E, no caso do Conder, ele tinha esse, como é que eu vou dizer, um biotipo. Para mim era fantástico, quando eu encontrava o professor Marcos Conder no cinema, com aquelas mesmas sandálias franciscanas, que era todos nós. Eu era geração Paissandu na veia, né? E o Conder também. Ele adorava, ele e a mulher dele não saíam dos cinemas, ficavam nas filas. E isso, para nós, era uma forma também de mostrar que a limitação do arquiteto não está parada, como se falava naquela época, na prancheta. Ela extrapola uma série de coisas e, nesse ponto, eu quero dar uma força, e eu acho que os jovens têm que aprender isso. O Igor está tocando nesse ponto o tempo todo, que é da generosidade, da simplicidade. Isso é fundamental. Eu fiquei amigo na época, não do Conder, eu considerei de outro jovem, que era o Cazé, ficou meu amigo até morrer agora, quando ele faleceu há pouco tempo, mas era amigo da gente sair juntos constantemente, e era um cara que para nós era um ídolo, era um cara famoso, cheio de projetos, mas tinha uma simplicidade, nunca se achou que era coisas como nós conhecemos um monte de arquitetos hoje, que são os tolinhos, né?
que fazem uma obra bonitinha. Vamos lá, vamos falar de Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária, e se acham o máximo, né? Porra, vão se catar, cara. Vão ser simples, vão ser generosos, vão ser gente. Nós, antes de sermos arquitetos, somos pessoas, somos cidadãos. Então, temos que olhar o outro. Você não pode fazer uma arquitetura sem olhar o outro, sem contextualizar a vida do outro. Esta arquitetura, sim, essa muda o mundo. Vou aproveitar, quando o Janot puder. Já liberei, pronto. Não, aproveitar a tua fala, né, que eu acho muito importante. É um dado que eu queria comentar, né, foi através, na verdade, do meu pai, Alberto. Ele era apaixonado pelo parque, mas pelo Monumento dos Pracinhas. Eu era muito criança, nós éramos 4 filhos. Todo fim de domingo sim, domingo não, nós íamos visitar o monumento. Então, na verdade, acho interessante que ele era advogado, economista, enfim, mas eu acho que isso me influenciou muito também para buscar me formar como arquiteta e depois trabalhar com a questão da paisagem, mas eu acho que um pouco essa generosidade que o Janot coloca, né, de visitar, de enxergar, de olhar e também de oferecer isso. Eu acho que isso me inspirou muito para ser, tanto correr a carreira, mas principalmente para o ensino, né? Então, de quando o Igor destaca, né, a questão da experiência de ensino, através exatamente de nossos estudantes, o Igor foi um dos nossos estudantes, né, ele relembra isso, mas através desses estudantes que a gente vai conseguir melhorar, inclusive, a nossa percepção do mundo e também a nossa percepção de como generosamente também, né, compartilhar o que a gente conhece, o que a gente pode conhecer, né. Nesse sentido, né, eu entendo, eu acho, o Janot fez uma colocação muito clara de entender os projetos no seu momento tipológico. Na Weissmann tem essa definição muito clara, momento tipológico de criação de determinadas concepções urbanísticas, paisagísticas ou arquitetônicas, e a descontextualização é realmente uma falha muito grande, né? Nesse sentido, não sei se o Igor consegue resolver ou responder, mas provocar ele um pouquinho também, né? Eu queria que você destacasse um pouco, Igor, você como, né, jovem arquiteto, mas enfim, não tão jovem assim, porque você já tem uma trajetória grande aí, mas que contribuições, ou quais as contribuições que você considera importante destacar para que a gente consiga levar esse seu recado para os nossos estudantes de arquitetura e jovens, né, profissionais que daqui a pouco estão entrando aí na carreira. O que você consegue nos trazer como contribuições que o seu trabalho que você fez, esse registro tão importante, consegue trazer para a gente levar isso para a sala de aula? Vera, obrigado pela pergunta. Eu acho que o filme, ele tem num finalzinho a gente tentou catar, e aí a delícia de descobrir o mundo do cinema, né? A última peça, o último capítulo do filme, ele tem 7 capítulos, né? Aquilo que eu estava falando do roteiro. Então, no último capítulo, a gente buscou exatamente essa resposta de cada um dos entrevistados, né? E aí é quando entra uma musiquinha no final, e tal, quando vai chegar no ápice final ali, e aí cada um vai dizendo isso. E aí, quando você foi fazendo essa pergunta, eu fui pensando em várias dessas respostas. Acho que a diretora da FAO dá uma resposta espetacular, que ela diz, eu acho que o que a gente pode captar da trajetória do Conder, das obras do Conder, é um discurso. Toda arquitetura é um discurso. E ali dentro tem todo um discurso, tem toda uma compreensão, e que não é uma coisa que nasce com a pessoa, é uma coisa que a pessoa batalha para chegar, né? Eu acho que esses textos dele que tem no livro são espetaculares. Ele mostra a definição de arquitetura de cada um dos grandes arquitetos do passado, e vai costurando todas elas e chega na definição dele. E aí depois, o outro texto, aliás, falando disso, o outro texto que tem no livro do ensino, foi a primeira vez que eu vi o Conder pessoalmente, foi num seminário no IAB sobre ensino, e aí estavam lá o presidente da Associação de Ensino, do IAB, do CAL, de todas as entidades, cada um falou para Burro sobre ensino, e aí pega o Conder, um texto dele de 30 anos atrás, para ler sobre ensino, e juro para vocês que era a coisa mais atual que existia. E é esse texto que eu fiz questão, foi um dos ganhos que me fez
querer correr atrás para publicar, porque esse texto tinha que ser publicado. Eu lembro que nesse dia eu tirei fotos do texto, assim, falei, Conder, posso tirar foto disso para registrar um dia? Ele falou, você fica à vontade. Eu fui lá, tirei as fotos, enfim, depois acabou entrando para o livro. Então, o que o Conder nos diz, o que o Conder tem a ensinar, eu acho que tem 1 milhão de respostas no fim do filme. Eu já citei uma da Andréia, eu cito uma da Tainá também, que me fez muita reflexão. Assim, ela fala sobre essa generosidade, a simpatia que a gente estava falando, de uma perspectiva macro, maior, né, da questão social mesmo, de quando ele teve as oportunidades que ele teve de fazer arquitetura para o povo, ele soube mostrar que a arquitetura do povo não precisa ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa feia, uma coisa barata. É possível fazer uma arquitetura monumental e, ao mesmo tempo, simples e barata, né, e reproduzível, e que permita que aquilo seja replicado. E quando ele faz isso muito, especialmente no Sesc, e fecha o filme, o capítulo anterior a esse capítulo das lições, é a história que eu acho mais linda, que dá vontade de nem dar muito spoiler, mas não tem como não dar, porque eu acho que é a principal mensagem, é o principal exemplo disso tudo que a gente falou aqui, sobre essa generosidade e empatia, que é quando acontece o acidente, que ele perde a esposa dele de décadas, né, juntos, né, e ele fica perdido, ele fica quase que ele vai junto, né, ele consegue se reerguer, transformando, vou ficar com um copo d'água na mão já, transformando literalmente, essa frase que agora a gente fala muito, mas de transformar o luto em luta, e ele vai um passo além, que ele transforma aquela luta em arquitetura e transforma a arquitetura em educação. Isso é formidável. Nada mais importante, até para o momento atual, né, Igor? É uma mensagem muito bacana do momento atual. Do próprio bolso, e constrói, ensina a fazer uma arquitetura eficiente, doando essa arquitetura para a cidade, para um problema social que ele vê que está ali em volta, e que foi o que virou a nova luz da vida dele. Aquelas crianças ali naquela creche, ali, que ele constrói para doar para a sociedade, aquilo vira o grande legado do Conder. Ali tem uma geração inteira de crianças que não teriam oportunidade e que vão estar aí fazendo cidade, sejam elas arquitetas, sejam elas professores, políticos, engenheiros, advogados, seja o que for. Ali elas tiveram uma lição que elas não teriam se o Conder não tivesse, de alguma forma muito generosa, cruzado a vida delas, sem nem conhecê-las particularmente, mas conhecendo e tendo empatia pela situação social delas. Então, eu acho que isso resume muito o filme. Eu acho que esse final é o que sempre me emociona. Consegui passar sem lágrimas à vista, só uma voz embargada, mas eu acho que é isso que eu queria muito passar, Maria. Mas, realmente, Igor, é uma lição de arquitetura, né? Porque ele une amor, ele une arquitetura, ele une educação, trabalha, né, junto com a sociedade, para a sociedade, e isso é uma lição mesmo, né, para todos nós, para os jovens arquitetos, né, que muitas vezes pensam na parte monumental ou nos grandes feitos, mas esquece, né, como diz Janot, né, é a vida ali, com o cidadão, para o cidadão, trabalhando a arquitetura de uma maneira realmente fluida, né, ela tem que fazer isso, ele conseguiu passar isso mesmo com tanta dor, né, ele transforma, né, e você mostra isso no filme, então eu acho que é uma parte muito difícil, né, transformar isso, mostrar exatamente essa emoção no filme, né, e que te emociona até hoje, você sempre que fala sobre essa parte, né, realmente acho que é a que mais te toca, porque você também é sensível, e eu penso que passar, né, você transportar para um filme e transportar isso numa mensagem para o público é realmente muito difícil, né? Então... É difícil, mas é o que faz valer a pena, né, Maria Rita? Sem dúvida. E aí, assim, tanta gente, eu acho, até fazer justiça aqui, essa frase genial, eu acho que não é minha não, tá? Eu estava buscando aqui na memória, eu acho que foi do Cadu, uma das pessoas que fala no filme, não é uma frase do filme, mas num pré-lançamento que a gente fez lá atrás na BEA, que ele falou essa frase. E aí eu também me orgulho muito de ter escolhido pessoas assim,
eu acho que o casting desse filme é espetacular, porque Jano, Cadu, Tainá, são frasistas assim, que conseguem fazer essa transposição para o público. A pessoa que não... Né, que eles conseguem botar em palavras aquilo que está todo mundo vendo, sentindo de alguma forma, e aí fica mais claro para todo mundo. Então, eu acho que é uma bênção ter feito esse filme. Eu queria aproveitar agora que eu já estou falando de agradecimentos aqui, e falar uma coisa que eu ia falar lá na primeira fala e não falei, Maria Rita. Mas quando eu falei que eu ia fazer um duplo agradecimento, é porque eu ia agradecer por mim, como eu agradeci, mas também pelo IAB, pela oportunidade, pelo IAB-RJ, aliás, triplo, pelo IAB-RJ e pelo Congresso, né, que agora que eu sou comissário geral do Congresso também, eu acho que para ambos, tanto para o IAB-RJ, quanto para o IAB também, e para o Congresso Mundial de Arquitetos, é uma oportunidade incrível a gente ter esse espaço. Eu já falei isso na abertura do FIFA, mas a gente ter esse espaço para falar sobre o nosso patrimônio, especificamente esses desafios das novas cidades, que é o motivo, né, do Congresso, mas falando especificamente sobre o patrimônio, que é tão importante. Porque quem acompanha minha trajetória sabe que eu falo muito das cidades do futuro das cidades, mas isso foi outra lição que eu tive desde o primeiro projeto que foi me levar ao Conde, que foi aquela entrevista com os grandes arquitetos lá, que foi mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar com os indígenas também, que eu comecei a entender melhor essa questão de que olhar para o futuro é olhar para o passado e retomar o que aquele passado nos ensinou a partir das possibilidades tecnológicas e de contexto completamente diferente que a gente tem agora, e saber adaptar isso para seguir transformando as nossas cidades. Então, se transformar é olhar para trás. E eu acho que essa também é uma grande lição que eu tive nesse período da minha vida, nos meus últimos 5, 6 anos, que eu comecei a olhar mais para trás e entender o quanto isso nos ensina em relação ao futuro. Então, talvez a minha resposta para a Vera na pergunta anterior pudesse ter sido essa, né? Da gente entender o quanto, para olhar para frente, a gente precisa olhar com respeito e atenção lá para trás. Obrigada. Alice? Anotado. Eu gostava de, no fundo, levantar uma outra questão que durante o filme me intrigou, que é, parece que existe a percepção de que o Condor teria essa noção de que a arquitetura, independentemente se é o veículo de transformação ou pode ser o veículo de transformação da sociedade, é um veículo de cultura, e essa cultura deve ser acessível, deve ser construída, deve ser participada, e nesse sentido há aqui um aspecto que vem um pouco de encontro ao facto de ele não ter a obra divulgada desta forma, porque ele não precisou. Na realidade, ele era seguro de si próprio, digamos, da sua função na sociedade, e, portanto, não precisou desta procura que atualmente existe em muitos arquitetos, de um certo vedetismo, e acho que esse aspecto é um aspecto humano, mas é um aspecto também de uma grande segurança em termos de personalidade e em termos de caráter, e que transparece também no filme. E acho que esta noção da cultura, a arquitetura como um veículo de cultura e acessível, é também um aspecto de inclusão, por um lado, e de construção de uma sociedade. Basta que a gente a saiba ler. Certamente, e acho que isso fala muito sobre a contemporaneidade, porque a gente vive numa era em que todo mundo é muito inseguro, né? Todo mundo quer muito mostrar o seu trabalho, e tem esse perfil dos arquitetos. Acho que tem uma fala no filme de um outro ex-presidente do IAB, Pedro da Luz, que fala um pouco sobre isso, que ele tem um perfil muito diferente do normal dos arquitetos. O arquiteto está sempre tentando mostrar o seu trabalho, provar que é bom, já que a gente vende uma coisa tão pouco palpável, que é o projeto, né, que é as ideias. A gente precisa pensar pelo cliente como vai ser a melhor maneira para ele viver naquele espaço. Então, os arquitetos estão sempre se mostrando muito, né? E acho que isso, misturado com essa contemporaneidade, onde tudo é esse exibicionismo direto na internet, eu acho que a gente chegou num momento em que ainda potencializou ainda mais esse perfil natural do arquiteto, de ser, usando aí a expressão popular, ser muito pavão, né?
Nós temos muitos arquitetos pavões. E o Conder, de fato, ele tem uma segurança, talvez, aí aquela questão de analisar o contexto, como já não estava falando, né? Talvez, acho que tem muito a ver com essa empolgação dele, desde muito cedo, ele começar a entrar em concursos e, recém-formado, por exemplo, construir aquele monumento às pracinhas. Isso já dá uma segurança, ainda misturado, claro, a questão da humildade, da generosidade, mas que já naquele primeiro projeto, você imagine um arquiteto de 28 anos de idade, ganha um concurso para fazer um monumento daqueles ao lado, enquanto o MAN estava sendo construído pelo Reed, chefe dele, lá na prefeitura, ele estava ali construindo um monumento daqueles, e aí na hora de botar os créditos lá, o colega que ele chamou só para terminar o projeto, para dar tempo de terminar, ele pergunta como é a ordem que queres que eu bote dos autores. Bota seu nome na frente, bota você, depois eu. E assim ficou, e até hoje está lá no monumento. Todo mundo conhece o monumento como do Marcos Conder Neto, né? Mas está lá o nome dos dois, mas eu acho que tem a ver com isso, com essa segurança. Eu não sei tanto se é segurança, é difícil até expressar isso, mas eu entendi muito, eu realmente me inspiro demais no Conder. Eu falei isso no início. Figuras como o Janot, como o Conder, me inspiram em várias camadas. Mas eu passei a entender isso, que não diminui o seu mérito, compartilhar os méritos, só aumenta, só potencializa, só traz mais gente para dentro, e, na verdade, às vezes até te dá mais mérito, porque é isso, as pessoas não entendem que se o trabalho está ali, é bom, é consistente, e tem um sentido por trás dele, não é aquele elogio ou tapinha nas costas que vai fazer aquele trabalho relevante, o trabalho já é. Você não precisa forçar, dizer que foi você, isso vai chegar. Pode ser que só chegue aos 90 anos o reconhecimento público e o registro, mas vai chegar. Igor, eu acho, é um pouco na linha, né? A simplicidade está aí, a segurança dele é a simplicidade, né? Quem é muito seguro do que está fazendo um trabalho bacana, é generoso e é também muito, muito simples na sua formulação. Nós podemos, né, como ele, destacar em outros campos profissionais ligados, né, à nossa arquitetura, urbanismo e paisagismo, mas a gente vai ver que exatamente os que foram mais simples foram realmente mais importantes e que me ensinaram mais. E eu acho que a generosidade está muito desse compartilhamento. Eu acho que fica, de fato, para nós, a sua generosidade também, né, em compartilhar conosco esse trabalho belíssimo de publicação do livro e também do documentário. Isso também é uma lição que ele deixa aí, acho que você soube muito bem essa lição, né, diria, eu não sei se é uma lição, eu acho que é um modo de vida que você soube muito bem capturar e entender e trazer para nós. Então, realmente, isso marca essa generosidade. Muito obrigada. Obrigado a você pelas palavras, e com certeza, é mais do que uma lição, é um aprendizado, né, isso que você falou, é uma lição eterna, perene, né, e é isso, eu tinha certeza que eu precisava passar para outras pessoas essa história, não podia ficar comigo, tanto que o sacrifício que foi, é inacreditável, a equipe, a qualidade da equipe, o livro, por exemplo, os fotógrafos que eu falei, todos trabalharam de graça, né, todo mundo trabalhou num budget muito apertado, era menos de 1/10 do budget original, e o CAL ainda exige que tenha outros 50%, então, eu nem gosto muito de contar essa história para não ficar, não é para me gabar nem nada, mas só para mostrar o compromisso que eu tinha de botar essa história no ar, é que a gente não conseguiu os outros 50%, e para liberar os 50% do CAL, tinha que botar. Coincidiu da minha avó falecer naquela época, e chegar uma herança que eu falei, eu vou botar os outros 50%, eu tenho certeza que minha avó ficaria muito orgulhosa de investir o que veio dela para mim nesse filme. E o resto saiu do meu bolso, saiu da herança da minha avó. Mas não existe retorno financeiro que pague a sensação de dever cumprido de ver esses filhos no mundo. Esse livro e esse filme são os meus filhos no mundo, né? Que eu tinha certeza que precisavam estar lá. Meus dessa equipe inteira, que eu estou falando, que trabalhou no livro uma equipe enorme, no filme outra equipe enorme, e trabalhou muito generosamente, aprendendo essa lição, ou mais do que lição, esse aprendizado do Conder, dessa generosidade e dessa certeza de que quando está fazendo a coisa certa, pode ficar tranquilo que vai chegar onde é para chegar, né? É quase a sua creche, né? A creche de Conder, são os filhos aí que você põe no mundo, e eles vão dar muitas e muitas alegrias a você, eu tenho certeza. Vou passar para Maria Rita, né, que eu acho que está chegando o nosso momento aqui de encerramento.
Sim, infelizmente, chegando nós, tão gostoso esse papo de sábado aqui, tão agradável, nossa, coisa boa, e é tão bom, né, a gente ouvir, né, os bastidores de como tudo aconteceu, porque depois de pronto parece fácil, né, e de repente nessa trajetória a gente vê essa generosidade, que eu vou repetir essa palavra que hoje foi muito falada, do Igor, e isso é um presente, né, para todos nós, esse seu trabalho, né, e de reconhecimento, a gente que lida com patrimônio, eu, Alice, todos nós aqui, Vera, é interessante que a gente valoriza muito as identidades, a ancestralidade, a valorização, né, da nossa história, e é importante você, como um aluno, reconhecer o mestre, colocar essa força de trabalho, e seja o que Deus quiser, e vou para o CAL, e vou entrar numa candidatura para ver o que eu consigo, sabendo que é um valor baixo, a gente sabe disso, mas existe ainda bem, né? E transformar isso num livro e num filme. Nós só temos a agradecer, Igor, por tudo que você fez, né? E tenha certeza que essa lição que você aprendeu do mestre, você conseguiu passar para as outras gerações, e é um orgulho muito grande estar aqui com você, de conhecer você, de estar com todos que estão nessa mesa hoje, pessoas incríveis, né, que estão aí ao seu lado também, nesse caminho, e eu dou os parabéns e vou deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, né, como muito obrigado a você, Maria. Convidada, dirigir essa roda de conversa para mim foi muito incrível, e é uma honra muito grande, para mim foi uma honra muito grande estar aí ao seu lado, do Janot, da Vera e da Alice. Obrigado, querida, obrigado a todos que participaram aqui, e lembrar que o filme vai estar disponível agora no link do Vimeo, que normalmente tem senha, ele vai estar disponível hoje, e vou até falar o seguinte, decidi aqui agora, depois desse papo gostoso, eu vou pedir para a produtora deixar até o fim de semana livre para as pessoas, até o fim do domingo, para todo mundo poder assistir. É só no site do UIA, né? Não, no próprio Vimeo, na plataforma Vimeo, tem lá o livro da Simplicidade, que está lá sem senha nesse momento. Eu vou compartilhar, vou pedir para quando a gente compartilhar esse lançamento nas plataformas do IAB também, ter o link embaixo para todo mundo assistir, e depois disso, domingo não deu tempo, assistiu, adorou, quer pedir para alguém assistir, lembra que basta a pessoa se inscrever no nosso Congresso Mundial de Arquitetos, que vai começar domingo que vem, e gente, não só o mais relevante nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente precisa urgentemente reinventar nossa cidade, como o maior Congresso Mundial da história dos arquitetos. Venham conversar com Querré, com Álvaro Cis, Eduardo Souto de Moura, Elizabeth Porto-Sampac, Ken Gukuma, Ana Heringer, tanta gente boa, né? Carmen Piguen, tantos Pritzker Prize, tantos arquitetos premiados no mundo inteiro, que vão estar durante uma semana agora, de 18 a 22 de julho, conversando conosco, discutindo, debatendo, além de lançamento de um monte de coisa, enfim, o próprio FIPA, esses eventos complementares que estão acontecendo, vamos aproveitar, que esse é o momento desse grande diálogo, mais de 80 mil arquitetos de 195 países conosco, discutindo essa semana e focando no Rio de Janeiro como exemplo para entender os acúmulos até aqui e pensar na nossa cidade do futuro. Então, muito obrigado, Maria Rita, FIPA, obrigada, todos os convidados aqui hoje, Janot, Alice, Vera, obrigadíssimo pela oportunidade aqui, nos vemos no Congresso. E bom filme para vocês. Obrigada, Igor. Obrigada. Eu quero agradecer a Maria Rita pela condução desse papo tão agradável, Janot, Igor também, e Alice, né, estamos juntos aqui nessa manhã, é um prazer enorme. Se depois o Igor pode deixar o link para a gente acessar, para poder divulgar para os alunos, né, o link do documentário, e com certeza, estou colada nessa conferência do IA desde que começou, né, e realmente é uma oportunidade muito grande, então é um esforço enorme, né, do IAB, do IA, do CAL, de todos nós, digamos assim, das universidades também. Bom,
Estamos juntos, vamos continuar e vamos prosseguir nesse debate. Muito obrigada, Maria Rita, pelo convite. Eu que agradeço, Vera. Obrigada. Janô, suas considerações, e depois Alice. Eu só tenho que parabenizar vocês todos que estão aqui, somente você, Maria Rita, pela maneira como você conduziu, uma maestria maravilhosa, dando a liberdade da gente ser espontâneo, da gente falar com a mesma simplicidade que o Igor vem defendendo, sei lá quanto tempo desde que eu conheço ele. Esse nosso encontro, essa reunião, foi de uma descontração incrível, sem nenhuma pompa nem circunstâncias, mas tratamos de falar com uma linguagem nossa, honesta, emocionada, com direito a beber um pouquinho d'água para não chorar. Enfim, eu acho que é isso que vale, é isso que fica. O resto a gente esquece. Muito bom, Janô. Obrigada, Janô. Alice, querida. Muito bem. Pronto, eu que gostaria de agradecer imenso esta oportunidade de estar aqui convosco e, no fundo, do FIPA Portugal estar convosco, e foi um privilégio conhecer um pouco mais do trajeto do Condor e do trabalho que foi feito, quer no filme, quer no livro, e eu espero que seja muito divulgado e que efetivamente seja um contributo importante para a formação dos futuros arquitetos. E muito obrigada por este momento. Obrigada, Alice, obrigada. Então, eu dou por encerrada a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Muito obrigada, Igor, arquiteta Alice Tavares, professor Janô, professora Vera. E vamos agora ao congresso, né, que nos aguarda, né, Igor? As exposições do IAD, que estão ficando maravilhosas, e sucesso ao IA 2021. Chegamos. 2 anos de espera. Vamos lá. Isso. Obrigada a todos. Ok, obrigada a todos. Fiquem bem. Tchau.